Senhor, muito obrigado porque estamos reunidos em Teu nome. Uma semana se passou desde o último domingo que aqui estivemos, e nesta semana o Senhor esteve presente em nossas vidas, nos mínimos detalhes, detalhes imperceptíveis, detalhes em que nós até muitas vezes atribuímos como coisas corriqueiras, ocasionais. O Senhor estava ali, a Tua mão estava nos conduzindo, diante de dificuldades, diante de problemas, diante de situações difíceis. O Senhor nos conduziu e nos traz nessa noite, na Tua casa, reunidos em Teu nome. Agora manifestamos o desejo sincero de ouvir a Tua voz, através do Teu Espírito Santo. Seja o Espírito Santo de Deus a conduzir esse momento, como foi até aqui, no louvor, na adoração, seja agora também, no momento da palavra. Queremos ouvir a voz do Espírito, e que os nossos corações sejam alinhados, tratados, que haja cura, libertação, que haja a manifestação dos céus, segundo o Teu propósito de amor para as nossas vidas. Oramos, Senhor, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor para a igreja nessa noite: existe uma saída. E talvez você esteja aqui, como em algum momento na minha vida, eu me lembro de um culto em que eu vivenciava um problema seríssimo. Eu estava vivenciando talvez um dos momentos mais difíceis da minha vida, em que no meu coração, na minha visão, aquele momento não tinha saída. Eu me via como num ambiente sem portas e janelas. Aquela situação dominou a minha vida, estava arrebentando comigo, com a minha família. Aquela situação tomou uma dimensão em que no meu coração, depois de tanto me esforçar, de tanto empenhar, esforço pessoal, buscar solução em vários lugares e possibilidades, eu me via pensando: não há saída para isso na minha vida, não tem como resolver essa situação. Pode ser a sua realidade, pode ser que você tenha chegado aqui com esse pensamento, que em alguma área da sua vida não há saída para você. O seu relacionamento pode estar experimentando um caos, uma desconexão. Você e sua esposa, você e seu esposo talvez estejam vivenciando o que eu já vivenciei dentro do meu casamento, e pensando: não há saída para nós. Talvez a sua saúde, talvez você está aqui conosco com um diagnóstico, vivenciando algo que chegou na sua vida e que está dominando as suas emoções, seja qual for, porque são muitas as possibilidades. Você veio aqui, o Espírito Santo trouxe você aqui para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir uma palavra para reverter no seu coração, para que gere no seu coração vida aonde a morte chegou, a morte emocional, a morte espiritual, aonde você está paralisado. A palavra de Deus vem para a sua vida, para o seu coração, para dizer: existe uma saída. E a palavra dessa noite fala de um grande rei, fala de um rei que foi um rei que procurou ser um homem alinhado com o propósito de Deus. Ele sabia, desde que ele assumiu o trono, quais eram as suas responsabilidades. E diante da responsabilidade de um reinado teocrático, um reinado onde Deus estabelecia uma conexão com esse rei, para que houvesse através do reinado o ensino, o posicionamento, a transferência da cultura celestial para uma nação. Olha a dimensão dessa responsabilidade. E esse homem, e se você vai no livro de Reis, se você gosta de ler a Bíblia,
ou se você não é um leitor assíduo, eu te convido a ler os livros de Reis, 1º e 2º Reis. Você vai conhecer a história dos reis de Israel. Tivemos reis que simplesmente se desconectaram de Deus, simplesmente agiram perversamente. Tivemos reis que levaram a nação de Israel e de Judá a afrontar a Deus pelo seu posicionamento, pela forma como eles se conduziam. Não é o caso desse rei. Eu estou falando de Ezequias. Ezequias foi um rei que procurou obedecer ao Senhor, procurou levar a nação de Judá a se posicionar, a entender que havia uma responsabilidade, de que conforme o posicionamento deles estariam ensinando outras nações. Ezequias foi um rei dos bons reis que a Bíblia registra. Mas sabe, mesmo sendo um bom rei, mesmo procurando fazer as coisas certas, mesmo tendo uma intimidade com Deus, um dia ele adoece, um dia ele contrai uma doença. Momentos ruins chegam nas nossas vidas, adversidades chegam nas nossas vidas. No caso de Ezequias, foi a saúde dele. Como eu disse no começo, talvez não seja a sua saúde, talvez seja outra área da sua vida que está sendo tocada, que está sendo provada, na qual você está se sentindo em aperto, talvez até à beira do desespero, porque quando chega a doença para Ezequias, sempre há uma esperança, né, gente? Quando vem um momento difícil, quando vem uma adversidade, surge no nosso coração, num primeiro momento, a esperança de que será momentâneo, de que haverá uma regressão, que haverá uma solução. Nós somos seres que se alimentam de esperança. Não foi diferente com Ezequias. Ele tem no seu corpo uma enfermidade. Certamente surgia também no seu coração a expectativa, a esperança. Essa doença vai ser curada. Essa doença não vai me vitimar. Mas sabe o que acontece? Mesmo sendo um bom rei, e ele era contemporâneo de Isaías, profeta do Senhor, Deus manda uma mensagem para Ezequias. Está lá em Isaías capítulo 38, versículo 1, a parte B. Assim diz o Senhor: ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. E de repente, aquilo que já era difícil de se administrar, aquele momento que já era difícil de digerir, se torna um pouco mais difícil, porque agora vem uma sentença da parte do Senhor. E quando isso acontece, e aconteceu com Ezequias, e pode estar acontecendo, porque você pode estar ouvindo vozes do seu interior, ou vozes de pessoas que não têm fé, que não conhecem a Deus, e dizem para você: olha, não tem saída para você, não tem esperança para a tua situação, para isso que você está vivendo, desiste, você está lutando à toa, você está gastando energia naquilo que é definitivo na sua vida. Ezequias ouve a voz do profeta, Ezequias ouve uma revelação que vem dos céus para a sua vida, e nós vamos ver como ele se comporta, porque como ele se comporta tem que exemplificar como eu e você podemos
nos comportar? Como será a nossa reação diante de sentenças em que, à luz daquilo que a sociedade experimenta, à luz até da sua parentela, das pessoas que comungam com você, surge a conclusão lógica, humana: cara, não tem saída, não tem saída. Para Ezequias, ele poderia ter, ao receber o profeta, e eu imagino, aqui é um exercício de imaginação da minha parte, ele era o rei, talvez alguém tenha anunciado: olha, Isaías está aí, veio falar com você. Ele tinha uma doença. O que vocês acham que veio no coração dele? O que vocês acham que ele pensou? O Senhor mandou o profeta para trazer uma palavra de cura, para dizer que a cura está chegando. Vivemos de esperança, nós sempre renovamos as nossas esperanças, mas não foi essa a palavra que ele recebeu. Como você tem se comportado? Como você tem reagido na sua vida diante das adversidades, diante dos momentos difíceis em que, ao que parece, realmente não tem saída? Milagres acontecem, e acontecem porque a palavra impossível não está no vocabulário de Deus. Nada é impossível para Deus. Nós vamos ver como que esse rei se posicionou, como que Ezequias, diante de uma palavra, de uma sentença, ele se posicionou. Isso tem que inspirar o meu coração. O Senhor manda um recado para ele: você não vai se recuperar, você vai morrer. Mas Ezequias tem um comportamento inspirador. Sabe, a palavra de Deus diz que chegarão tempos difíceis, quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, ele não vai te consumir. A palavra de Deus não está dizendo: olha, pode ser que um dia você vá passar por dificuldades, você vai passar por águas tormentosas, pode ser que um dia você seja apertado pelo fogo. Quando você passar, isso quer dizer, um dia eu e você passaremos por momentos difíceis. Talvez você já tenha passado, talvez você esteja passando, mas eu posso te assegurar, outros momentos virão em que nossa fé será provada. A questão é: como eu estou reagindo frente a esses momentos? A minha fé tem se manifestado? Eu tenho tido no meu coração a certeza inabalável do Deus a quem eu sirvo? Um Deus a quem eu estabeleci um relacionamento, um vínculo firmado não nas minhas atitudes, nas minhas ações, nos meus méritos, porque eles não existem, mas firmados nos méritos de Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Efetivamente, aquilo que eu declaro de que conheço ao Senhor se torna prático, se torna determinante diante das sentenças, porque é isso que nós vamos ver que acontece com Ezequias. A sentença chegou, ela veio da parte do Senhor. Seus ombros poderiam ter caído, ele poderia ter se entregue ao desespero e ao desânimo. O que eu vou fazer? Isaías veio e trouxe uma palavra do Senhor: tudo se acabou. O Senhor está me dando uma oportunidade aqui de arrumar a minha casa, colocar a minha vida em ordem, mas é coisa rápida, e eu não vou me recuperar dessa doença. A gente ouve muito o nosso coração e as nossas emoções quando nós nos vemos diante de dificuldades, e o nosso coração, segundo a palavra de Deus, ele é enganoso, e você pode estar ouvindo a voz do seu coração e não está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus.
que te trouxe aqui e que está aqui para te convencer de que há saída sim, que há esperança, de que, segundo o seu posicionamento, o Deus do impossível pode agir na sua vida. Tudo depende de como você está reagindo. A Bíblia diz que o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus se compadece, mas não se compadece daqueles que não o temem. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Temer ao Senhor é conhecer Deus na sua essência, saber que Ele é o único Deus fiel e verdadeiro, saber que Ele é justo, saber que Ele é amoroso, mas que Ele também aplica a sua justiça. É conhecer Deus pela intimidade. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Qual é o seu grande desafio? Qual é hoje o seu grande desafio? Qual é o seu maior problema hoje? Qual é a sua pior sentença na sua vida, que está tirando a sua paz, que está subtraindo as suas forças emocionais, fragilizado você espiritualmente? Então, vamos aprender com Ezequias a vencer esses momentos. Como Ezequias, creia, abre agora o seu ouvido e o seu coração, creia que a oração pode mudar as coisas. A oração pode mudar as coisas. Qual a palavra que veio para esse rei? Arruma a tua casa, porque você não vai se recuperar, você vai morrer. Versículo 2 do capítulo 38, o que Ezequias faz? Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele recebe a palavra, ele sabia que aquela palavra tinha um peso, ele conhecia a fonte daquela sentença, ele conhecia o portador da mensagem, mas conhecia também de quem mandou a mensagem. Ele poderia ter se desesperado, como eu e você muitas vezes nos permitimos e nos entregamos facilmente ante as dificuldades, ante aos problemas, às circunstâncias adversas, facilmente, mas facilmente, sendo absurdamente sincero, facilmente, ao invés de buscarmos a face do Senhor, nos entregamos à desesperança. O que ele faz é virar-se para a parede e orar ao Senhor. Essa atitude de virar para a parede demonstra: olha, não tem mais nada nos homens que possa trazer algo para esse momento na minha vida. Eu não quero mais ouvir a parentela que diz que eu vou falir, que meu negócio não vai se levantar. Eu não quero mais ouvir as pessoas que estão me colocando para baixo. Eu não quero mais ouvir nada. Agora eu quero me conectar exclusivamente com Deus. A oração é esse momento. A oração é um se desligar de circunstâncias e se conectar com Deus. A oração é para que nós nos conectemos com Deus diante dessas sentenças, diante dessas dificuldades. E foi o que Ezequias fez. Ele sabia o poder de Deus, ele conhecia, não era a primeira vez em que ele se via diante de uma situação difícil. Houve um momento em que ele se viu apertado, ele se viu em dificuldades em relação ao rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, que começou a invadir o reino de Judá e conquistando cidade por cidade. Isso trouxe angústia para o coração de Ezequias. O livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 diz:
no 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Você é rei de um povo, você é rei de uma nação, e você vê que um exército vem e vai conquistando as cidades fortificadas do seu reino. Como é que você se comporta? Como que você reagiria? Ezequias viu Senaqueribe fazendo isso. A angústia vem para o seu coração. Ele tentou dar um jeito. Ezequias tentou dar um jeito. Ele tentou ser prático. Ele arregimentou soldados de outras nações, contratou mercenários. Ele tentou um acordo de paz com o rei da Síria. Depois ele rompeu esse acordo de paz. Houve consequências. No versículo 14 e 16 diz: então Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Síria em Laques: cometi um erro, para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exiges. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo, na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e deu ao rei da Síria. Ele tentou o jeito humano, ele tentou o jeito do homem, não deu certo, piorou a situação. Às vezes, nós tentamos soluções olhando para aquilo que nós temos em nós, nossa capacitação, nossas possibilidades. Foi o que Ezequias fez. Falou: não, peraí, Senaqueribe está vindo aí, está com um grande exército, deixa eu contratar mercenários, eu vou economizar, não vou mais pagar tributo para ele, e eu vou dar meu jeito. Não deu jeito. Não deu jeito. Ao invés de buscar o Senhor, ele tentou, como eu e às vezes já tentei, em algumas vezes na minha vida, como talvez você está tentando, e ao invés de melhorar, piorou. Porque a hora que ele viu que não tinha mais como ele resistir àquela invasão, ele pede paz. O que você precisa para parar de me atacar? Ele rapou o cofrinho, levou toda a prata do templo, toda a prata que havia no palácio. Não fosse isso suficiente, o ouro que revestia as portas do templo foi retirado para pagar, para apaziguar o coração desse rei. E às vezes nós achamos que os recursos que nós temos, aquilo que você domina, aquilo que você tem acesso, porque Ezequias tinha acesso à prata, a prata era dele, ele era o rei. O ouro do templo, ele era rei, ele mandou tirar. E às vezes você olha para a sua vida e fala: não, eu resolvo, eu vou investir o que eu tenho aqui, eu vou pegar os recursos que eu tenho, para que haja solução, para resolver essa situação. Quantas pessoas às vezes diante de diagnósticos de saúde, ante o desespero, investem tudo que tem. E isso não é anormal e nem errado. Ora, nós estamos buscando a solução. O que Ezequias fez aqui de errado? Ele não colocou Deus na equação. Ao invés de buscar a Deus, ele tentou resolver do jeito dele. Todas as vezes que você tentar resolver a sua vida do seu jeito, em que você se ver acossado, em que você se ver apertado diante das dificuldades, e você pensar no seu coração: isso aqui eu dou conta, isso aqui eu resolvo, não, os recursos que eu tenho são suficientes, não vou dar trabalho para Deus não, deixa que eu vou resolver. Ezequias pensou praticamente, não, e só piorou a situação, e não parou por aí, porque Senaqueribe ficou tão ofendido que ele recebe o tributo, recebe esses valores, mas ele não interrompe o ataque, e ele cerca a cidade com um exército gigantesco. Nessa hora, o problema estava lá fora,
O problema não estava dentro, a cidade estava fortificada, a cidade estava protegida, mas estava toda cercada. Nessa hora, Ezequias busca o Senhor. Nessa hora, ele se lembra do Senhor. A palavra de Deus diz que ele rasga, porque os emissários de Senaqueribe vão e falam no pé do muro, as pessoas ouvindo: ó, vai dar muito ruim para vocês, porque nós vamos manter esse cerco aqui até vocês entrarem com canibalismo, até vocês começarem a comer seus próprios filhos. O que vocês vão experimentar será terrível. O que eu vou fazer aqui nessa cidade vai ser algo terrível. Mas o problema estava lá fora. E naquele tempo, às vezes, e na maioria das vezes, a vida dos reis eram preservadas. Um exército podia invadir, dominar uma cidade, mas a vida do rei era preservada. Mas ainda assim, e naquele momento tão intenso, Ezequias se lembra: peraí, eu paguei prata, paguei ouro, fiz tudo que eu conseguia fazer e não resolveu. Ele se lembrou de buscar o Senhor. Ele vai ao templo do Senhor, ele rasga suas vestes, coloca cinza sobre sua cabeça, em sinal de arrependimento, em sinal de alguém que reconhece que precisa da ajuda de Deus. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, esse lhes disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor: não tenham medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar uma decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. A oração opera mudanças. Ela é um instrumento poderoso não para fazer que a vontade do homem seja feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra. Onde há oração, sempre haverá manifestação do poder de Deus. Você sabe o que aconteceu? A cidade cercada, a cidade realmente numa perspectiva de destruição. Um anjo do Senhor, naquela noite, matou 180 mil soldados de Senaqueribe. Bastou um homem arrependido, um coração que entendeu: eu preciso que o Senhor entre na minha vida, eu preciso que Deus opere um milagre. Esse cenário não tem como ser resolvido. Eu não tenho exércitos, não tenho armamento, eu não tenho como confrontar esse exército que cercou a minha cidade, mas eu conheço o Deus a que sirvo. Eu sei que meu Deus é poderoso, eu sei que Deus pode trazer livramento. Ezequias vai ao templo, ele ora, ele clama ao Senhor, o Senhor ouve a sua oração, e naquele problema, um anjo foi o suficiente. Esse mesmo Ezequias agora está doente. Esse mesmo rei que experimentou, que teve essa experiência tão intensa, agora está doente e recebe uma sentença do mesmo Deus que ele orou e trouxe livramento. Então a questão não é o tamanho da sentença, não é o problema, a dimensão do problema. A questão é: para onde você está olhando? O que você está fazendo ante essa sentença que chegou na sua vida? Porque Ezequias determina no seu coração: eu vou fazer diferente do que eu fiz da outra vez. Eu tentei resolver do meu jeito, agora não. Antes era um problema que estava envolvendo o meu reino, agora é minha vida, é mais intenso, é muito mais pessoal. Mas eu já conheci Deus, eu já sei do poder de Deus, eu já sei da capacidade do Senhor. E ele ora ao Senhor. Não há limites para a intervenção de Deus. Nós muitas vezes olhamos as perspectivas humanas e achamos: isso aqui é determinante na minha vida,
Isso aqui não tem possibilidades. O que é mais determinante? Qual é a sentença mais determinante na vida do homem? A qual não há como reverter? A morte, concordam? A morte é uma sentença. A morte, quando ela se instaura, quando ela é um fato, ela é determinante. Mas eu quero te apresentar a perspectiva da vida, porque em Cristo Jesus você pode receber, se ainda não o fez, a certeza da vida eterna. A morte física, queridos, 100% de certeza que você vai experimentar. Todos os pacientes dos melhores médicos do mundo, ele vai perder. Por quê? Porque você não consegue perpetuar a vida. Havia chegado uma sentença de morte para Ezequias, e ele ora ao Senhor, buscando resgate. A oração de um justo, uma pessoa obediente a Deus. Justo é quem obedece a Deus, é poderosa e eficaz. Sabe o que aconteceu a partir da oração de Ezequias? Sabe o que acontece com o posicionamento de Ezequias? Aquela sentença que vem: olha, arruma a tua casa, teus dias estão contados, você não vai se recuperar, você vai morrer. O Senhor muda essa sentença. O Senhor muda a sentença de morte e oferece para Ezequias mais 15 anos. Acrescenta a vida dele 15 anos. O mesmo profeta que levou a sentença de morte volta e fala: olha, Deus está te concedendo mais 15 anos. Quantos anos o Senhor tem concedido a você? Para que serviria para Ezequias mais 15 anos? Essa é uma grande pergunta. O que eu e você fazemos com o tempo que o Senhor tem nos concedido? O que eu e você estamos fazendo com as gerações? Porque 15 anos, o Senhor tinha falado para ele: olha, arruma a sua casa. Está dizendo assim, ó, põe em ordem a tua vida, porque é rapidinho que você vai morrer. Ele teria talvez tido um pouco de tempo para organizar ali com a família, com os filhos, ver sucessão, tal. Não daria para fazer muita coisa, mas 15 anos dá para formar uma nova geração. Ele recebe do Senhor 15 anos para dedicar na transferência geracional. E eu vou te convidar, não faz parte dessa mensagem, para você conhecer a história da sucessão de Ezequias. O que acontece com o seu sucessor? O que acontece? Ele recebe 15 anos do Senhor para preparar alguém que daria continuidade, que estaria ensinando para um filho como se portar e se comportar diante do Senhor. O que nós temos feito com o tempo que o Senhor tem nos dado? Ezequias entende também que uma vida sincera diante de Deus é um bom argumento. Ele se volta para o Senhor e fala: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade. A oração não é para comunicar nada a Deus, mas a angústia desse coração é de um homem que está apresentando ao Senhor, se apresentando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho me esforçado, Senhor, eu tenho procurado te obedecer. Em 2 Reis capítulo 20 versículo 3 diz que: ah, Senhor, suplico-te. É a mesma história em dois livros diferentes, tá? Ah, Senhor, suplico-te, lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias não estava chamando para si diante do Senhor: Senhor, eu mereço algo diferente, Senhor, eu não mereço essa sentença. Mas ele tinha algo a apresentar ao Senhor, porque quando nós oramos, Deus não está tomando ciência de nada. A oração não é para comunicar a Deus sobre o seu problema, Ele já sabe. A oração não é para você revelar algo a Deus, Ele já sabe.
Mas o que Deus olha quando nós nos prostramos em oração, Ele olha o nosso coração. Porque tem muita gente, primeiro, que só se lembra do Senhor nos momentos de aperto. A hora que o chicote estala, a hora que a garapa azeda, aí lembra de Deus. Até o ateu, na iminência da morte, se converte, né? Ai meu Deus, o que eu faço agora? Então muitas vezes nós buscamos a Deus só nesses momentos, e Deus está sempre olhando o nosso coração. O que Ezequias estava mostrando: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu tenho feito e me esforçado, o Senhor sabe que eu tenho agido com sinceridade diante do Senhor. A minha vida não é uma vida superficial, eu não tenho uma religiosidade para apresentar para Ti. Senhor, eu Te conheço de intimidade, porque eu tenho me dedicado a Ti. Ele não está reivindicando, e você não faça isso, mas eu e você temos que apresentar vida para o Senhor. Se nós queremos receber algo de Deus, se nós queremos, desejamos ou necessitamos que o Senhor intervenha na nossa vida, qual é o nível de relacionamento que eu tenho com Deus? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, diz a palavra, porque vocês pedem para o vosso próprio deleite. Então muitas vezes nós achamos que Deus é o caixa eletrônico do universo. Deus é uma fonte para a solução de todas as nossas situações, e Ele tem resposta para tudo, mas eu vou acessando Deus, eu vou procurando acessar Deus só para a satisfação pessoal dos meus anseios, dos meus desejos, quando Deus está olhando para o meu coração e fala: filho, eu não te encontro, eu não estou no teu coração, eu não habito no seu coração, tudo na sua vida é mais importante do que a minha vida, do que o meu relacionamento contigo. Tudo você elege como prioridade. Qualquer situação você me troca por qualquer outra possibilidade. Agora você está em aperto, você está em dificuldade. Deus ouve a oração daquele que é justo. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que o temem. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou, a sua mente não consegue dimensionar, a nossa mente não consegue dimensionar o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Agora, se eu perguntar: você ama a Deus? Se nós sairmos à rua e perguntarmos: você ama a Deus? Se nós formos nos presídios e perguntarmos para os homens com as piores sentenças, porque cometeram os piores crimes, provavelmente todos vão de dizer: não, eu amo a Deus. Porque é difícil, é raro alguém dizer: não, eu odeio a Deus. E a palavra está dizendo que a nossa mente não consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, que amor é esse? Porque se eu falo para minha esposa, a qual eu conheço há mais de 40 anos, só de casados vamos completar 40 anos: amor, eu te amo, eu amo você, mas eu não consigo demonstrar isso de forma prática. Eu digo que eu te amo, mas eu te traio. Eu digo que eu te amo, mas eu não te dou atenção. Eu digo que eu te amo, mas eu não cuido das suas emoções. Eu digo que eu te amo, mas não me ofereço a ti. E nós dizemos: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E porque nós dizemos que amamos ao Senhor, achamos que estamos habilitados para que o Senhor intervenha na nossa vida, para que o Senhor venha em nosso resgate. E ainda ficamos muitas vezes frustrados, revoltados: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama.
ou colocamos na conta do diabo. O diabo entrou na minha vida. Não, você gasta mais do que ganha, você não cuida da sua saúde, agora você está hipertenso, você está diabético, você está estragando a sua vida, está desperdiçando a sua vida, e você está achando que é culpa do diabo. Ele quer te matar sim, ele quer te destruir, mas você não se posiciona, você não muda a sua vida. Você diz que ama a Deus, eu digo que amo a Deus, mas eu não traduzo isso numa vida. O meu amar a Deus é entregar para Ele os restos da minha vida, o que sobra do meu tempo, o que sobra das minhas emoções. O favor de Deus é para aqueles que lhe obedecem. Bondade e misericórdia seguirão aqueles que são fiéis ao Senhor. Você não precisa correr atrás da bondade e da misericórdia de Deus quando você é fiel a Ele. Agora, a infidelidade a Deus também traz consequências. O favor de Deus é para aqueles que andam na verdade e o amam de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando vocês me buscarem superficialmente, quando vocês me buscarem aleatoriamente, quando vocês acharem que hoje é dia de eu ir à presença do Senhor. É isso que é a palavra de Deus? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Todo vosso coração. O nosso equívoco teológico, o nosso equívoco de vida é achar que o nosso Deus é um Deus de migalhas. Queremos dele resgates, queremos dele grandes intervenções, queremos dele a saúde ante a sentença de morte, queremos dele o resgate financeiro diante da falência iminente, queremos dele a reconexão de um relacionamento esfacelado. Nós queremos dele o melhor, nós queremos dele as intervenções mais profundas e mais perfeitas, mas o que nós entregamos para ele são os restos da nossa existência. Se você quer alcançar o favor de Deus, se você quer vencer os maiores desafios existentes na sua vida, você precisa andar em sinceridade, como fez Ezequias. Ele tinha uma vida sincera diante do Senhor. Uma vida de obediência ao Senhor é um grande argumento. Tenho feito o que tu aprovas, sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Ezequias era sincero, a sua vida era sincera, e ele era obediente diante do Senhor. A história do rei Ezequias mostra que Deus fará o que o homem quiser, quando esse homem fizer o que Deus quer. O que Deus quer para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você conhece a vontade de Deus? Você realmente sabe o que Deus quer para a sua vida? Se você fizer uma análise sincera, se nós, que eu me coloco nesse pacote, eu estou falando para você, mas estou ouvindo cada palavra. Se nós fizermos uma análise sincera, eu estou fazendo com a minha vida e na minha vida, efetivamente e decididamente, definitivamente, prioritariamente, não há nada mais importante na minha vida do que cumprir a vontade de Deus? Será que podemos responder afirmativamente? Será que realmente nós entendemos a dimensão, a altura, a largura e profundidade do Deus a quem servimos? Ou será que esse Deus é um Deus de momentos, é um Deus para acessarmos em determinados momentos?
É isso mesmo. Foi para isso que Jesus morreu numa cruz. Foi para isso que Jesus veio, abriu mão de sua glória, renunciou sua glória e majestade e veio como homem, sem pecado algum, suportou os meus e os seus pecados, para que tivéssemos a redenção destes pecados, para nos dar vida quando estávamos mortos nesses pecados, para que tivéssemos um relacionamento aleatório com Deus, para que tenhamos momentos superficiais de um relacionamento com Deus? Creio que não. Busque a Deus com intensidade e se exponha diante dele. A gente se expõe muito. Hoje a internet é uma janela para o mundo, né? Publicamos a nossa vida, oferecemos gratuitamente a intimidade da nossa vida, e nos esquecemos que poderíamos ter a mesma intensidade e nos expor diante de Deus, porque Ezequias chorou muito, ele chorou amargamente. Quando vem a sentença sobre mim, sobre você, quando você olha uma perspectiva, não tem saída, não tem o que fazer, o que eu e você fazemos? Revolta, amargura, colocamos para fora todo o veneno emocional que nos domina, porque tem muitos que vivenciam maus momentos, e quando isso acontece, colocam na conta de Deus: Deus, o Senhor não me ama, eu experimentei algo terrível e o Senhor não me ama, e se esquecem de Deus. Quando nós vemos um homem que recebe uma palavra tão difícil e chora amargamente diante do Senhor, e quando Deus fala com Isaías, o chama, fala: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Então a palavra de Deus veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi a sua oração, vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei essa cidade. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Sabe o que Deus despreza? A arrogância, a altivez. Mas um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então, queridos, eu não sei qual é a dimensão da sua dor, qual é a dimensão do problema que se assenhorou da sua vida e tem te incapacitado. Eu não sei a sentença que chegou na sua vida, em que você tem olhado a perspectiva: olha, não tem saída. Isaías traz uma sentença de Deus para Ezequias. Ele sabia que aquela sentença tinha vindo do Senhor, mas ele conhecia esse Deus. Falou: bom, morrer eu posso morrer, Deus está falando que eu vou morrer, mas ainda assim eu preciso me voltar para esse Deus. Eu quero falar com Ele, eu quero abrir o meu coração a Ele, eu quero apresentar para Ele argumentos de amor e clamar pela sua misericórdia. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão insensíveis ao nosso clamor. Então, o que nos resta diante desses cenários, diante desse problema que você está projetando? Olha, amanhã, segunda-feira, amanhã eu tenho que encarar essa realidade, amanhã eu tenho que encarar
esse desafio, que até agora não consegui resolver, que até agora não consegui encontrar solução, e eu cheguei aqui com um pensamento: não tem como eu resolver, não tem saída. Mas você está ouvindo a voz do Senhor: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, que você não sabe. E a voz do Senhor veio até você nessa noite, para te levar a olhar para Ele, a ouvir a voz dEle, porque é Ele, somente Ele, que pode solucionar, que pode trazer um resgate, que pode mudar uma sentença, que pode operar um milagre na sua vida. Ezequias sabia que esse Deus era poderoso, ele havia experimentado, a cidade estava cercada, um exército poderoso, mas ele viu a mão de Deus, um anjo ceifando 180 mil vidas. E porque ele conhecia Deus, ele falou: olha, quem sabe, se eu me conectar com Ele e apresentar a Ele os meus argumentos, Ele não vai mudar essa sentença. Qual é a sentença que você está levando sobre sua vida? Deixa eu falar uma coisa, para aqueles que estão aqui, que não entregaram ainda a sua vida a Jesus. Talvez você esteja aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus. Você está levando uma sentença de morte, porque aquele que não está em Cristo, aquele que não entregou a sua vida a Jesus, tem sobre si uma sentença de morte. Você pode viver 100 anos, mas se você viver 100 anos sem Jesus, você desperdiçou 100 anos e vai passar a eternidade longe do Senhor. Você vai passar a eternidade no inferno. É a palavra de Deus que diz isso. Então, primeiramente, como Deus mudou uma sentença na vida de Ezequias, pode apagar as luzes. Como Deus mudou a sentença na vida de Ezequias, para você que está aqui conosco, que nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca tomou essa decisão, você está ouvindo a voz do Senhor que está dizendo: olha, eu tenho uma nova sentença para você, a sentença de morte. Através do meu Filho Jesus, eu vou transformá-la numa sentença de vida. Se há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, aonde você está, só levante a sua mão, nós queremos orar por você. Aleluia, aleluia. Mais alguém? Mais alguém quer mudar a sentença de morte para uma sentença de vida? Fiquem em pé, por favor. Nós já estamos encerrando. Fiquem em pé. Mais alguém quer mudar a sua sentença de morte e em Cristo Jesus receber vida, vida eterna? Só levante a sua mão aonde você está. Mais alguém? Agora eu quero fazer um outro desafio, porque várias sentenças chegaram aqui. Você chegou, vários chegaram aqui com várias sentenças, sentenças financeiras, sentenças de saúde, sentenças de relacionamentos. Tem várias sentenças de morte em várias áreas, fluindo as emoções, dominando as emoções. Mas você está no ambiente profético, você está numa igreja que crê no sobrenatural. Não há poder no homem aqui, não tem poder na mão do homem, o poder está no nome de Jesus e no Espírito Santo de Deus que habita em nós, e Ele está aqui. Então, se você tem uma sentença complicada, difícil, que você acha que é irreversível, eu quero te convidar, como Ezequias fez, ele se desconectou com o mundo e se conectou com Deus. Eu quero te chamar, vem até aqui à frente, eu quero orar com você.
Se tem alguém que entrou aqui com essa sentença, uma sentença na sua vida, e que você acha, olha, não tinha saída, mas agora você entendeu, Deus tem uma saída para você, Deus tem algo para você nessa noite. Dê um passo de fé, esquece quem está do seu lado, esquece todas as coisas. Eu estou te propondo vida, vem até aqui à frente, queremos orar por você. Há alguém que quer uma oração, que quer algo da parte do Senhor? Vem aqui, venha na presença do Senhor. É com o Senhor. O teu negócio não é comigo, o teu negócio não é com a igreja, o teu negócio é com Deus. Quem vai resolver é Deus, quem vai transformar é Deus. Não tem nada a ver com o homem aqui não, não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com Deus. Quem mudou a sentença de Ezequias foi Deus. Quem pode mudar a sua sentença também é Deus. Ainda há oportunidade. Ainda há oportunidade. Mas se você não quer vir aqui à frente, onde você está, derrame o seu coração diante do Senhor. Derrame o seu coração diante do Senhor. O Senhor é a fonte de toda cura, toda libertação, todo resgate, toda transformação é do Senhor. Vem dele, só Ele pode fazer. Talvez você tenha até agora achado que ainda vai dar conta, que você ainda vai fazer, que você tem capacidade, que você tem recursos. Ezequias pensou assim. Ele também pensou, olha, eu consigo resolver. E ele só piorou a situação. Então eu estou te convidando a agir da forma mais assertiva possível. Vá aos pés do Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, diz a palavra. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega as tuas finanças. Entrega a tua saúde. Entrega o teu casamento. Entrega os teus filhos. Entrega a tua empresa. Entrega tudo. Entrega essa área tão tormentosa da sua vida. Entrega ao Senhor. Confia nele e Ele vai fazer. Não é porque Ele tem poder para fazer, porque Ele tem poder para fazer, é porque Ele quer fazer. Ele quer te favorecer, Ele quer resgatar a sua vida. Igreja, o assunto mais importante do homem, que é a salvação, o Senhor ofereceu. Ele enviou o seu único Filho. Ele enviou Cristo Jesus para morrer por você, para que você tivesse vida eterna. O que o Senhor não pode fazer? O que o Senhor não pode fazer na sua vida? O que Ele não pode tocar na sua vida? Qual é a limitação do agir de Deus, da intervenção e do milagre de Deus na sua vida? Nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus que reverte morte e transforma em vida, que restaura, que reconstrói, que reconfigura, que reconecta, que pega o cativo e oprimido e o liberta, que pega o depressivo, triste, amargurado e coloca alegria, transformação, alegria abundante. Filho,
Ezequias conhecia Deus porque experimentou de Deus. Jó viveu, talvez, os momentos mais intensos e difíceis que o ser humano possa experimentar. Jó perdeu seus filhos, 10 filhos, ele perde todo o seu dinheiro, todas as suas finanças vão embora, e ele perde sua saúde. Então, os pilares de alegria, os pilares em que muitas vezes os homens fundamentam a sua alegria, que é família, dinheiro e saúde, Jó perdeu tudo. O que ele não perdeu? A sua conexão com Deus. Ele não perdeu a sua fé em Deus. E no final da sua história, quando o Senhor restaura família, finanças, saúde, ele se volta para o Senhor e faz uma manifestação que deve te inspirar. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você está sendo chamado para olhar na intimidade com Deus. Não é de conhecer, de ouvir falar. Se até hoje você conheceu Deus de ouvir falar, teorizando, intelectualizando, tendo uma expectativa, uma vida de um conhecimento abstrato de Deus, eu quero te chamar para um novo momento. Experimentar Deus. Conheça Deus. Provai e vede que o Senhor é bom, diz a palavra. Provar quer dizer experimenta. Experimente Deus e veja que Ele é bom. Senhor, te glorificamos, Senhor, porque mais uma vez fomos atingidos, alcançados, impactados pelo Teu Espírito. A Tua palavra é viva, penetrante, ela é eficaz, transformadora, ela promove mudanças e restaurações. Seja a Tua palavra a alinhar os nossos corações, que Teu Espírito continue a falar conosco. Ao sairmos daqui, levemos no coração fé, certeza de que o Senhor olha por nós, de que o Senhor estende a sua mão para nos favorecer, nos coloca, nos firma os pés na rocha, tira o nosso pé do lamaçal da incerteza, tira o nosso pé do lamaçal da carnalidade do pecado, firma os nossos pés na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, e nos faz mais do que vencedores por Ele que nos amou. Assim oramos, Senhor, agradecidos no nome dEle, somente por Ele. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso aqui é uma família, viu? Você que está aqui conosco, começa a caminhar conosco. Família, família partilha, família troca, família é identidade. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Ergam suas mãos, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com vocês hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor.